Fala pessoal, beleza? Me chamo Adriel, bem-vindo ao Nihongo no Michi. No vídeo de hoje, essa é a aula 2, dando seguimento ao conhecimento no idioma japonês, vamos estar aprendendo sobre partículas. Partículas essas que são elementos fundamentais do idioma e que servem para trazer sentido às palavras, falar o que cada uma das palavras fazem dentro da frase, dentro da sentença. É um elemento fundamental. Hoje eu quero explicar uma delas para vocês, não vai ser todas, são bastante. Essa vai ser a parte 1. Eu espero que vocês gostem. Se tiverem dúvida, deixem nos comentários, podem falar tranquilamente que eu vou estar respondendo cada um aí, tirando as dúvidas, beleza? Assistam com calma, sem pressa, tentem entender com calma, se for necessário voltem um vídeo. E é isso. Tô aqui com Luva de Pedreiro, ele vai estar também estudando hoje com a gente. E espero que gostem. É isso, Luva. Bom, e para começar a aula, vamos entender o que são as partículas, para que elas servem. Imaginem, se pegássemos as palavras que queremos falar em japonês e simplesmente falássemos todas fora de ordem, numa bagunça, claramente ficaria bagunçado. Se você pega 5 palavras e fala de forma aleatória, o que elas estão fazendo na frase? O que cada uma está querendo dizer? Precisamos dar sentido a elas. Falar que algo é de algo ou algo vai para algum lugar. Precisamos informar, não basta só pegar as palavras e jogar. As partículas elas entram como uma forma de organizar as palavras dentro da frase. Elas organizam, elas indicam, olha, essa palavra aqui é usada para isso. Essa aqui está sendo usada nesse sentido. Ela serve para organizar a frase. E é isso que as partículas são. Nessa aula aqui, eu vou estar lendo aqui, ó, esse pequeno conceito aqui no nosso PDF, que, como metáfora, eu comparo as partículas como etiquetas. Elas servem para etiquetar as palavras e falar o que elas significam. Basicamente é isso, ok? Então eu vou fazer essa leitura inicial aqui do que são as partículas. Bom, partículas são palavras, são pequenas palavras que funcionam como etiquetas. Você cola uma partícula logo depois de uma palavra para avisar o que ela está fazendo na frase. Se ela é quem faz a ação, onde aquilo acontece, para onde você vai e assim por diante. Temos uma imagem aqui em que a gente entende um pouco melhor que, olha só, temos aqui a palavra Nihon, que significa Japão. Ela, sozinha, não quer dizer nada, ela é só uma palavra, ela está bagunçada dentro de uma frase, se você não disser exatamente o que ela está fazendo nela. Mas, quando colocamos uma partícula, no caso aqui seria a partícula E, estaríamos indicando o que essa palavra está sendo usada na frase. As partículas, elas são usadas para trazer sentido a uma palavra. Elas são etiquetas, se vocês observarem, tem uma etiqueta aqui nessa palavra e agora ela está organizada dentro da frase, entende? Bom, e com esse conceito, eu acho que vai ficar bem mais fácil na prática. Vamos estar agora aprendendo a nossa primeira partícula e entendendo como as partículas se encaixam dentro de frases, beleza? Bom, partículas e como usar. Vamos começar pela primeira partícula, que eu considero uma das partículas mais básicas e uma das mais essenciais do idioma japonês, que é a partícula wa. Bom, a partícula wa usa-se a letra ha do hiragana, ok? Só que, como partícula, ela é lida e falada wa, ou seja, o som dela muda. O som da letra ha, usada como partícula, muda para o som de wa, ok? Ela serve, e isso aqui é a parte mais importante, ela serve para indicar o tópico principal de uma frase, ou seja, sobre o que você quer falar. Então, a partícula wa serve para dizer o que eu estou querendo falar. Eu estou falando sobre o quê? Qual é o assunto da frase? Toda frase tem um assunto, certo? A partícula wa indica o que daquela frase é o assunto principal, ok? Sob tradução, você pode entender ela como um falando sobre algo. Essa ideia do falando sobre vem da partícula wa. Então, falando sobre isso, daí você fala o que você quer falar sobre, beleza? Temos aqui alguns exemplos usando a partícula wa. Vamos entender com calma aqui, ok? Vamos começar com essa frase. Nihongo wa suki desu. Nihongo wa suki desu. Falando sobre a língua japonesa, eu gosto.
Essa primeira frase aqui, pessoal, eu escrevi ela de forma um pouco mais literal para a gente entender a partícula, ok? Vamos entender aqui, ó. Se vocês observarem, temos aqui no começo a palavra Nihongo. Nihongo significa língua japonesa. Eu quero falar sobre a língua japonesa, então eu estou conversando com alguém e eu quero falar sobre o japonês, sobre a língua japonesa, eu quero falar sobre isso. Esse é o assunto da minha frase que eu vou falar agora. Eu coloco a partícula que está aqui logo após a palavra que eu quero falar, ficando Nihongo wa. Falando sobre o japonês, falando sobre a língua japonesa, aí eu falo alguma coisa sobre. Suki. Suki significa gostar, gostar de algo. E o desu aqui está sendo usado para afirmar, eu estou afirmando que eu gosto. Caso vocês não saibam o que significa desu e como fazer afirmações em japonês, recomendo que vocês vejam a aula 1, em onde ensinei como fazer afirmações usando desu e da, ok? Então, falando sobre a língua japonesa, eu gosto. Nihongo wa suki desu. Eu gosto da língua japonesa. Na próxima frase aqui temos Watashi wa Suzuki desu. Watashi wa Suzuki desu. Watashi significa eu, ok? Watashi significa eu. E a partícula wa logo a palavra watashi está indicando que a frase no qual eu quero falar se trata sobre mim. Watashi wa, falando sobre eu, Suzuki desu. Suzuki desu. É Suzuki. Ou seja, falando sobre eu, é Suzuki. Eu sou Suzuki, tá? Watashi wa Suzuki desu. Watashi wa Adorieru desu. Eu sou Adriel. Watashi wa Suzuki desu. Eu sou Suzuki, ok? Então, a partícula wa indica sobre o que eu quero falar. Esse é o assunto principal da minha frase, watashi, beleza? Então, falando sobre mim, eu sou Suzuki, ou eu sou Suzuki. Bom, essa foi a partícula wa, não é difícil. Então, toda vez que tem a partícula wa, é o tópico principal. E tudo que vem depois é a respeito do que veio antes do wa, ok? É isso. Bom, seguindo aqui, vamos para a partícula no. Essa é a nossa próxima partícula. A partícula no, usa-se a letra no, ok? Ela serve para indicar pertencimento, ou seja, algo pertence a algo. Um exemplo, como eu falo que o urso é da floresta, ou seja, o urso pertence à floresta, o urso da floresta. Ou como que eu falo que a placa pertence à escola, a placa da escola, uma placa de aviso, talvez, a placa da escola, a placa que pertence à escola, ou o quadro de escrever, o quadro branco da escola. O quadro pertence à escola, é o quadro da escola, ok? Como é que eu faço essa relação de pertencimento de uma coisa pertence a outra? O carro da frente, ou a frente do carro, o celular meu, o celular que pertence a mim, como é que eu faço essa relação de pertencimento de uma coisa e outra? Isso, usamos a partícula no, ok? Vamos ver alguns exemplos aqui para ficar mais simples. Temos aqui a frase kuruma no mae. A partícula no, ela fica aqui no meio entre um substantivo e outro. E ela basicamente fala o seguinte, olha só, ela diz o seguinte, a palavra que vem após a mim pertence ao que vem antes. O que vem depois pertence ao que vem antes. Lembre-se disso. O que vem depois pertence ao que vem antes. Ou seja, kuruma aqui significa carro. Kuruma. Mae significa frente. Eu quero dizer que a frente pertence ao carro. Ou seja, a frente do carro. A frente pertence a carro, a frente do carro. Como que eu falo frente do carro? Eu falo kuruma no mae. Kuruma no mae, a frente que pertence ao que vem antes, a frente do carro. Poderíamos usar essa frase de inúmeras formas. Por exemplo, a frente da casa. Ie no mae. Ie significa casa. Mae significa frente, a frente que pertence à casa, a frente da casa. Ie no mae. Ie no mae. Watashi no mae, a frente que pertence a mim.
ou seja, a minha frente. Kuruma no mae, a frente que pertence a carro, a frente do carro. Ou seja, o que vem depois da partícula no pertence ao que vem antes. É simples, não é difícil de entender. Vamos para uma frase aqui que ela parece ser a mesma coisa, só que a gente vai inverter a ordem das palavras. A ordem das palavras importa e importa muito. Ela diz o que pertence ao que. Vamos aplicar aquela regra. O que vem depois pertence ao que vem antes. Dessa vez temos mae no kuruma. Antes tínhamos kuruma no mae, agora temos mae no kuruma. O carro que pertence à frente, ou seja, o carro da frente. Percebeu que o contexto mudou? Não é mais a frente do carro, eu não estou falando sobre a frente do carro, eu estou falando sobre o carro da frente. Provavelmente eu estou dirigindo e estou falando, o carro da frente. Isso é mae no kuruma, e não kuruma no mae. Kuruma no mae é a frente do carro. Então, a ordem em que você coloca as palavras vai influenciar completamente no resultado final. Mas a regra é a mesma. O que vem depois pertence ao que vem antes. Esta é a partícula no de pertencimento. Temos aqui mais um exemplo. Como que eu falo que algo pertence a mim? Simples. Vamos aplicar aquela regra. Watashi significa eu. Watashi significa eu. Kuruma significa carro. Ou seja, o carro que pertence a eu. Ou seja, o meu carro. E o desu aqui está fazendo uma afirmação, que é o carro que pertence a eu. Ou seja, é o meu carro. Watashi no kuruma desu. Watashi no kuruma desu. Watashi no kuruma desu significa é o meu carro, o carro que pertence a mim. Watashi no pasokon desu. Watashi no pasokon desu. O computador que pertence a mim, o meu computador. Ok? Watashi no pan desu. O meu pão é o meu pão. Watashi no pan. Pan significa pão. Beleza? Então, partícula no trazendo essa ideia de pertencimento. Bom, vamos seguindo. Dessa vez vamos ver a partícula to. Ok? A partícula to usa-se a letra to e ela serve para indicar companhia ou enumeração de coisas ou itens. Como que eu falo que eu fiz algo com alguém? Com a companhia de alguém. Ou algo com alguma pessoa ou com algo. E também, como que eu falo, como que eu enumero coisas? Eu comprei isso, isso e isso. Eu estou enumerando, eu estou colocando eles em uma ordem, falando eles em sequência. Como que eu faço isso? Para isso eu uso a partícula to. Bom, para saber o que ela significa na frase, basta observar o contexto, porque aqui temos uma partícula que tem dois usos diferentes. Um é para companhia e outro uso é para enumeração de coisas ou itens. Para saber o que ele está sendo usado, basta analisar a frase com calma. A primeira frase que temos aqui é Watashi wa kanojo to kekkon shita. Watashi wa kanojo to kekkon shita. Eu casei com ela. Aqui temos uma frase que usa elementos que já vimos. Watashi significa eu. Aqui temos a partícula wa, que vimos como a primeira partícula dessa aula. Falando sobre eu, watashi wa, falando sobre eu, kanojo to kekkon shita. Kekkon shita significa casei ou casou. Como eu estou falando de mim, então eu casei. Kekkon shita. Agora, eu casei, mas com quem eu casei? Quem é a companhia desse verbo? Eu casei com alguém. Esse alguém vem antes da partícula to. Kanojo. Kanojo significa ela. Em alguns contextos significa namorada também. Entendeu? Então, kanojo to kekkon shita. Eu casei com ela. Então, a partícula to aqui vem depois da palavra kanojo para dar a ideia de com ela. O que eu fiz? Kekkon shita. Eu casei. Partícula to de companhia logo após a palavra, dando essa ideia de com alguém. Em sequência, temos uma frase em que vemos a partícula to sendo usada para enumerar coisas. A frase é Pan to ringo wa taberu. Pan to ringo wa
taberu. Eu como pão e maçã. Bom, temos aqui a partícula wa, que está sendo usada para dizer o tópico principal da frase, ou seja, falando sobre o quê? Ringo. Ringo é maçã. Eu acabei não escrevendo maçã, escrevi ringo, mas ringo é maçã. Pan significa pão. Então, maçã e pão. A partícula to entre uma palavra e outra aqui está dando a ideia de enumeração. Isso e isso. Isso e isso. Partícula to dando essa ideia de enumeração. Isso e isso, e falando sobre, taberu. Taberu é o verbo comer. Então, eu como, ou vou comer. Eu vou comer, falando sobre, né, a maçã e pão. Então, a partícula to sendo usada para enumerar as coisas. Eu vou comer. O que eu vou comer? Maçã, pão, banana, um pudim. Todas essas coisas eu vou enumerando com a partícula to. Ok? E, para finalizar, temos aqui uma frase em que temos o uso das duas partículas to sendo usado, tanto de enumeração como de companhia. E é bom trazer esse tipo de frase para a gente entender a diferença de cada uma sendo aplicada em uma frase. E o contexto é tudo, pessoal. O contexto que vai dizer o que aquela partícula está fazendo. Para isso, precisamos observar as palavras que elas estão sendo usadas. Beleza? E na nossa última frase de exemplo, temos Kyodai to pan to ringo wa taberu. Se vocês observarem, essa parte da frase é a mesma coisa daqui de cima. Ou seja, falando sobre maçã e pão, eu vou comer. Só que eu não vou comer sozinho, eu vou comer com alguém. Kyodai. Kyodai. Kyodai significa irmãos. Irmãos. Então, kyodai não é uma coisa, nem um item. Kyodai são pessoas. Kyodai são irmãos. Então, faz sentido dizer que significa, esse to aqui significa com os irmãos. Com os meus irmãos. Kyodai to pan to ringo wa taberu. Eu vou comer falando sobre maçã e pão com os meus irmãos. Kyodai to pan to ringo wa taberu. Então, observe, pessoal. As partículas elas são extremamente necessárias para dizer o que cada palavra está sendo usada em cada frase. Se eu simplesmente pegasse as palavras e jogasse, por exemplo, Kyodai pan ringo taberu, ficaria perdido, ficaria tudo bagunçado. As partículas servem para dizer o que cada palavra dessa serve. O que ela está sendo usada nessa frase. É para isso que as partículas são feitas e para isso que elas existem. Ok? Existem muitas partículas mesmo. A gente vai entendendo com calma. Eu espero que vocês tenham entendido. Não é muito difícil. Se vocês observarem com calma, estudarem com calma, não é complicado. Eu expliquei aqui de forma simples de entender, de forma prática. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários. Hoje eu trouxe 3 partículas apenas, existem bastante, como eu falei. Mas a gente vai entendendo aqui com calma e tranquilidade. Então espero que vocês tenham gostado. Hoje foi a partícula wa, falando sobre. Partícula no, de pertencimento, o que vem depois pertence ao que vem antes. E a partícula to, de enumeração e companhia. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal, já deixem o like aí, comentem, que isso vai ajudar bastante o canal a crescer. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Espero vocês na próxima aula com a parte 2 das partículas. É isso. Tamo junto.